Olá, pessoal! Como vocês estão? Começando agora mais uma live. Eu sou o Denis Shima e vou falar para vocês um pouquinho sobre música, sobre o som. São os elementos básicos para depois a gente começar a falar sobre a parte de tempo, de pulsação, né? Então, nas próximas lives eu vou estar abordando sobre isso. Vai ser muito interessante, né? A questão do pulso, do ritmo, do tempo. Depois vou falar sobre como ler partitura, uma dúvida comum para quem está iniciando, né? Sobre a questão das hastes, né? Das notas, se é para cima, se é para baixo, né? Vamos resolver todas essas questões. Mas, primeiramente, eu preciso falar sobre a questão da música, como funciona a música e o som, seus elementos, certo? Então, com isso, a gente vai ter aqui, ó, propriedades do som, certo? Antes de falar sobre as propriedades do som, dos elementos que envolvem o som, a gente tem que entender a música. O que é a música? Como funciona a música, certo? Então, a música, ela combina sons, certo? E a gente vai ter, dentro da música, a gente vai ter melodia, certo? Que é uma ordem sucessiva de sons de uma maneira, né, horizontalmente, né, horizontal. Então, elas vão estar dispostas horizontalmente. Por isso que melodia, né, vai ter, né, vários exemplos de temas e de melodias que eu vou estar mostrando para vocês, certo? A gente também tem dentro da música, fora a melodia, a harmonia, certo? Que é uma maneira vertical de abordar esses sons, né? Porque a gente vai ter uma ordem simultânea, né, de notas e sons. Então eu vou explicar isso também daqui a pouquinho. A parte da harmonia é uma concepção vertical e a melodia uma concepção horizontal, certo? Além da melodia e da harmonia, nós temos o contraponto, certo? Quando a gente combina melodias simultaneamente, fazendo um contraponto, certo? Eu vou mostrar também daqui a pouquinho para vocês sobre o contraponto. E também para a gente entender a música, como funciona, a gente tem o ritmo, certo? Que é a organização de todos esses elementos dentro do tempo, certo? Então, a gente vai estar falando sobre isso para depois a gente entrar no som propriamente dito, né? Que a gente vai ter o seguinte, o som, como que ele funciona? Ele se propaga através de vibrações, né? De frequência, certo? Então, se a gente pegar a nossa própria voz, a gente tem uma frequência, uma vibração, certo? Então, a gente tem dois tipos de vibrações. Vibração regular, que na verdade são os instrumentos musicais. Quando a gente emite uma nota, a gente vai ter uma vibração regular, né? Do. Então, é uma vibração regular. Quando a gente tem uma vibração irregular, ou seja, uma explosão, uma batida, alguns instrumentos também de percussão, a gente vai ter vibração irregular, certo? Então, os instrumentos, as notas musicais, são formadas, né, por vibrações regulares, tá certo? Porque a gente vai ter para cada nota uma frequência regular. Se não for regular, vai ser uma frequência sem, né, instável, vamos dizer assim. Tá certo? Não dá para medir essa frequência. Então, por isso que a gente não consegue ter, né, a nota musical. Perfeito? Assim como o prato, né, da bateria. Perfeito? Vamos lá. Nas propriedades do som, a gente vai ter esses elementos que vão definir o som. A gente vai ter a altura, certo? Que altura, o que é? Na verdade, ela mostra para você a nota musical. Então, através da frequência,
Quanto maior a frequência, mais aguda a nota, né? Quanto menor a frequência, mais grave. Por isso que a gente chama de altura, certo? Depois a gente vai ter duração, né? É o tempo de emissão dessa frequência, certo? Então a duração do som pode ser curto, mais longo. Conforme a gente mantém a frequência, maior a duração dessa nota, desse som, ok? A gente vai ter a intensidade, que é a força com que essa frequência, esse som é emitido. Então, por isso que a gente vai ter, às vezes, aquele som forte, né? Fortíssimo, né? Ou vai ter o som, né? A gente chama no meio musical piano, fraquinho, certo? Então, isso vai depender da intensidade, de força que a gente coloca na frequência, certo? E, por último, a gente vai ter o timbre, que dependendo dessas várias combinações de frequências e vibrações, a gente vai ter a sonoridade característica de cada instrumento musical. Se a gente pegar, por exemplo, o som do piano, né? O piano tem várias frequências, né? A sua própria confecção, características das cordas, a presença da madeira, as teclas, toda essa gama, né, de material, né, essa combinação de frequências, né, essa situação que vai dar característica para o timbre do piano. Então, eu nem preciso falar que é o piano, só de vocês escutarem, vocês já identificam que é um som de piano, né? Então, eu estou aqui com esse teclado que está simulando instrumentos reais, só para vocês verem que cada instrumento tem seu timbre característico, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, o som de uma guitarra, né? Ó. Também a gente vai ter um timbre característico da guitarra, perfeito? E assim, se a gente pegar também aqui, vamos pegar cordas, né? Vamos pegar aqui, vamos ver se a gente pega um violino. Vamos pegar aqui, ó. Violino. Então, também tem toda a característica, as frequências do violino, né? Então, a gente vai ter a madeira também ressoando na câmara interna, as cordas, o jeito como que você tem também, né? O arco, tudo, né? Então, cada instrumento tem a sua característica, certo? E que vai definir o timbre, tá certo? Então, hoje a gente vai estar abordando sobre música e as partes da música, melodia, harmonia, contraponto e ritmo, e falando sobre as propriedades do som, que são essas daqui: altura, duração, intensidade e timbre, tá bom? Então, só para não ficar uma coisa muito teórica, e tem vários livros bacanas que depois a gente pode estar indicando também para vocês, mas eu quero fazer hoje uma live mais prática com som, fica mais fácil de mostrar para vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar. Começando com a música, melodia é uma ordem sucessiva, né? Pensando horizontalmente. O que é isso? Melodia, né? Se eu pegar aqui o piano, então vocês podem reparar que nota após nota, a gente tem uma sequência sucessiva de notas. Então, é como se a gente estivesse visualizando essas notas horizontalmente. Pode estar subindo para o agudo ou descendo para o grave, mas você vê uma nota sucessiva à outra, né? Não juntas, né?
Então, isso que a gente pode observar. Ó, vou pegar aqui uma melodia. Certo? Aqui uma melodia maravilhosa, né? Luísa, do Tom Jobim. Então, assim, vocês podem observar que é uma nota sucessiva à outra, uma disposição horizontal. É a melodia da música, ok? Até aqui tá tranquilo, né? Vamos lá. Harmonia. Agora já fica um pouquinho mais... Parece que é um pouco mais difícil de entender, mas não é. Então a gente tem a melodia, ordem sucessiva, e a harmonia, o que é? Seria uma ordem simultânea, né? Pensando verticalmente. Então a gente tem a combinação de notas tocadas simultaneamente, né? Verticalmente, certo? Então imagina que a gente tem essa melodia. Vou tocar só um trechinho curto aqui, ó. Certo? Agora a harmonia vai apoiar a melodia. Então a gente vai ter, né, a disposição simultânea verticalmente da harmonia. Olha, escuta só. Estão reparando que tem vários sons juntos? Vou tocar a melodia e essa harmonia junto. Certo? Então aqui a harmonia, eu vou tocar aqui, ó, para vocês escutarem. Então a harmonia, né, no caso aqui tem a harmonia da música Luísa, ela vai apoiar a melodia, né? Então são, né, no caso aqui eu estou tocando 4 sons simultaneamente, que são os acordes, que mais para frente eu vou explicar para vocês, mas só para vocês escutarem que é esse tipo de melodias dispostas, melodias não, na verdade notas dispostas verticalmente ao mesmo tempo, ó. Ok? Então até agora, melodia horizontal, harmonia vertical, tá bom? A gente vai ter o contraponto. O contraponto nada mais é do que duas melodias, né, tocadas simultaneamente. Então imagina que a gente tem aqui a primeira melodia principal de Luísa, né, ó. Imagina que agora, vamos supor que tem a melodia, o piano tocando e outro instrumento fazendo um contraponto a essa melodia ao mesmo tempo. Ó, vou tocar aqui, ó. Então vamos lá. Então, na verdade, são duas melodias tocadas simultaneamente, né? Então, isso a gente chama de contraponto. Tem a melodia principal e uma outra melodia fazendo um contraponto, né? Vamos lá, então. A gente vai ter agora também o ritmo, né? O ritmo, na verdade, ele tem
função, né, de estruturar toda essa questão da melodia, harmonia, o contraponto no tempo, certo? Então a gente pode pensar que a gente vai ter um ritmo aqui para essa música, né? Ó. Então tem um ritmo por trás da música. Se vocês separarem, é uma valsa, né? Tem 3 pulsações. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Ó, então vamos lá. 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Então é isso, né? Então a gente tem uma valsa e uma música em 3x4. Não precisa se preocupar agora nessa nomenclatura, que nas próximas lives eu vou explicar. Mas são 3 pulsações, tá bom? Esse é o ritmo da música. A melodia também vai ter um ritmo também, né? Ó. Então, a própria melodia segue uma sucessão de ritmo, né? Tem os valores das notas, tá? Mas só para vocês entenderem o básico agora, tá bom? Legal. Então, assim, essa parte da música, vocês entenderam? Então, a gente vai ter a melodia, né? Depois vai ter a harmonia, né? Pensando verticalmente, que vai dar apoio à melodia, a parte harmônica, né, da música. Depois a gente vai ter o contraponto, que vão ser 2 melodias, né, tocadas simultaneamente. É muito legal também vocês separarem que às vezes tem a cantora fazendo a melodia, né, que nem Luísa, tem uma letra, e de repente um outro instrumentista pode fazer uma outra linha melódica junto com essa melodia principal e fazer um contraponto, né? Então fica legal, bacana também, né? Quer ver? Uma coisa só para vocês entenderem, quer ver? Vamos fazer aqui rapidinho. Acho que vale a pena. Vou pegar aqui, quer ver? Vamos pegar aqui um teminha. Vamos ver aqui um tema legal. Vamos ver. Aqui, ó. Vamos pegar Brigas Nunca Mais do Tom Jobim, né? Então vamos lá, por aqui. Então vamos lá, hein? Solta aqui, tá bom? Vamos lá. Ok. Eu tô gravando aqui só para vocês entenderem essa questão do contraponto, né? Vamos lá. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver só essa daqui. Isso, então legal. Agora vou pegar uma guitarra, tá? E eu
vou fazer agora um contraponto em cima da melodia que eu gravei, só para vocês entenderem que essa outra melodia, o contraponto, vai estar junto com a melodia, tá? Vamos lá. Então, é uma outra melodia em cima, né, da melodia principal. A grande questão é tentar fazer uma melodia que fique sem atrapalhar a melodia principal, né? Então, às vezes, você tem o contraponto que acaba escondendo a melodia principal, então estraga. Então, a gente tem que ter, né, o bom senso de criar, né, um contraponto, né, mais tranquilo, certo? Então, isso só para vocês entenderem essa parte do contraponto, tá bom? Vamos lá. Agora, a gente pode falar um pouquinho sobre o som também, né? A propriedade do som, certo? Então, a gente vai ter aqui a altura, né? O que seria a altura? Vamos pegar aqui de novo o piano. Isso. Então, se é uma frequência, né? Se a gente tem uma frequência, né? E a frequência é vibração, quanto menor a vibração, né? Mais grave, né? Então, imagina que a gente tem aqui a frequência, né? Uma frequência menor, né? Se a gente for subindo a frequência, vão ter mais vibrações, né? Então, vai subindo, vai ficando mais agudo. E na música, essa frequência, né, essa vibração mais rápida ou não, é o que vai definir as notas musicais, mais agudas ou mais graves, né? Então, se eu começar aqui do agudo, ó. Então, aqui é uma altura mais aguda, né? Por trás, fisicamente falando, a gente vai ter uma frequência alta. Então, imagina uma corda, né? A gente tem uma corda aqui, né? Do violão. Aqui eu não tenho um violão aqui. Mas se a gente pegar e, né, dedilhar essa corda, certo? A gente vai ter uma vibração, certo? Se a gente pegar essa ponta, segurar, e a gente pegar bem na metade, segurar, ok? E dedilhar aqui, vai ficar mais agudo. Por quê? Vai vibrar muito mais rápido, né? Porque a gente diminuiu o tamanho. Então, vai ter mais vibração. Então, vai ter uma frequência mais alta e, consequentemente, uma nota mais aguda, né? No sopro, também, né? A gente vai ter também uma questão da frequência, né? Então, a nota mais grave vai ter uma frequência mais baixa, uma vibração menor, por isso sai mais grave, né? Ó. Então, vou tocar aqui para vocês verem. Se eu tocar agora uma nota mais aguda, então a gente vai ter agora o quê? Mais vibrações, né? Então vai vibrar mais, né? Então, a questão é que a nota vai ser mais aguda, por quê? Vai ter mais vibração, vai vibrar mais, a frequência mais alta, né? Ó, escuta só. Certo? Então, todo instrumento vai funcionar da mesma maneira, né? A altura vai definir pela frequência, né? Na música, a altura a gente pode considerar as notas musicais mais agudas e mais graves, tá certo? Depois a gente vai ter a duração. Nada mais é do que a extensão dessa vibração. O quanto tempo, né, a gente mantém essa vibração constante. Então, se a gente pegar aqui, ó, essa nota no piano.
tem uma hora que a vibração e a frequência vai acabar, né? Então vai diminuir, certo? Agora, se eu tocar e tirar, vai cortar logo. Então a duração foi menor, ó. Agora a duração vai ser menor, ó. Certo? Então a duração tem a ver com isso. É o quanto que você mantém essa frequência, essa vibração constante, né? Então se a gente pegar aqui a guitarra também, ó. Vou tocar aqui, ó. Né? Durou um certo tempo. Eu posso tocar e já soltar. Olha o que acontece. Então foi uma duração curta, né? Então na música, né, a gente tem essa questão. É o quanto que a gente vai manter a nota tocando, né? Tá bom? Depois que a gente vai ter, a intensidade, né? Então a gente vai ver o quanto de força a gente vai colocar, né, nessa nota. Então eu posso tocar, né, de leve ou mais forte. Vou até colocar com o piano aqui, ó. E isso tanto na melodia, eu posso tocar trechos, né, sem tocar forte, né? A gente chama de piano no sentido de pianíssimo, leve, tocar bem leve, né, ó. Ou tocar mais forte. Mesma coisa para harmonia, ó. Leve. Ou mais forte, ó. Né? Ou leve. Ou forte. Certo? Então isso é a intensidade, né? O quanto de força você coloca na melodia, na harmonia, né? No som, certo? E o timbre, como eu falei anteriormente. Então a gente vai ter o timbre de saxofone, a gente vai ter o timbre de sax alto, timbre de sax soprano, o piano. Cada instrumento tem o seu timbre característico. E o que vai definir cada timbre é o seu, né, a sua construção, certo? Os harmônicos, as vibrações internas de cada instrumento, assim como cada ser humano tem um timbre característico, né? E eu falando, eu tenho o meu timbre. As pessoas, sem olhar, né, para mim, conseguem, né, me reconhecer só pelo som. Ah, é o Denis que está chegando, né? Assim como às vezes vejo minha filha chegando, sem vê-la, eu consigo, né, saber que ela está vindo só pelo som. Né? Então, assim, da mesma maneira, os instrumentos. O timbre vai ser definido, né, pela sua construção, os componentes, o material, né, para a sua construção, e os harmônicos que são gerados por essa construção. Né? Então, tem toda uma física. O violão tem a madeira, né, vai ter as cordas, a câmara interna, porque o som vai rebater nas paredes, certo? Quanto tempo a madeira ficou, né, secando ou não, a espessura, o tipo de cola, né, o formato. Então, é isso tudo que vai acabar, né, gerando um timbre característico. E às vezes o mesmo instrumento pode ter timbres diferentes. O exemplo do saxofone. Você vê vários saxofonistas tocando o mesmo saxofone alto, mas você consegue identificar, poxa, aquele saxofonista é Eric Marienthal, ou aquele outro saxofonista é o Charlie Parker, ou aquele outro é o Teco Cardoso, ou outro, o Mauro Senise, Léo Gandelman, David Sanborn. Então, é o mesmo instrumento, só que o timbre varia, porque, né, cada pessoa tem o seu jeito de tocar, sua embocadura, seu fluxo de ar, às vezes a boquilha de metal, às vezes de massa, às vezes a palheta de bambu, também às vezes palheta sintética. Então tem uma gama infinita. Mas é isso que vai ser importante para a gente
começar a falar sobre as notas musicais. Depois a gente vai dar sequência sobre pulso, ritmo, tempo, mas essa é a base, que é o som e a música, propriedades do som e a música, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei colocar mais na prática do que ficar teorizando, para vocês escutarem e perceberem essa concepção, né, dos elementos da música, tá bom? Qualquer dúvida é só escrever ou mandar um direct aí, tá bom? E eu terei o maior prazer em responder para vocês qualquer dúvida, tá bom? Então, abração. Obrigado.